À medida que aprofundamos a análise crítica de Olavo de Carvalho, deparamo-nos com um conceito de notável contundência, aquilo que ele denomina de confusão demoníaca, na filosofia política de Nicolau Maquiavel. Mas afinal, qual é o significado preciso dessa expressão? Segundo Carvalho, os escritos de Maquiavel, especialmente O Príncipe, representam uma ruptura radical com os fundamentos morais tradicionais da política. No pensamento clássico, como o de Aristóteles ou Tomás de Aquino, a ação política estava intrinsecamente vinculada à virtude, à justiça e à busca pelo bem comum. Maquiavel, contudo, subverte completamente essa ordem. Ele advoga que os governantes não devem hesitar em recorrer à dissimulação, à manipulação ou mesmo à crueldade, caso tais expedientes assegurem o poder e a estabilidade. A chamada confusão demoníaca, segundo Carvalho, emerge precisamente nesse ponto. A deliberada fusão entre o bem e o mal, em que as fronteiras morais se tornam difusas em nome do êxito pragmático. Trata-se de uma espécie de jeitinho brasileiro, elevado ao ápice da astúcia política. Para Carvalho, tal confusão não se resume a um mero cinismo, constitui uma inversão sistêmica de valores. No universo maquiavélico, os fins justificam os meios, e a busca pela ordem política se dissocia de qualquer padrão transcendental de certo e errado. Tal dinâmica, adverte Carvalho, inaugura uma nova modalidade de política, uma em que a própria verdade se torna maleável, e os líderes são celebrados não por sua virtude, mas por sua astúcia. É a consagração do princípio de que apenas os mais audaciosos prosperam, levado ao extremo. A pertinência desse fenômeno para a política contemporânea é, de fato, impressionante. Carvalho sugere que grande parte da política atual, em escala global, ainda opera sob o paradigma maquiavélico. A normalização da narrativa, da propaganda descarada e da duplicidade de critérios pode ser rastreada até essa confusão demoníaca originária. Em sua perspectiva, não se trata de uma mera curiosidade histórica, mas de uma herança viva que molda a forma como o poder é buscado, exercido e legitimado na contemporaneidade. É o clássico "todos sabem, mas ninguém verbaliza", agora revestido de uma fundamentação filosófica. Ao elucidar essa dinâmica, Carvalho nos conclama a refletir criticamente e a reavaliar os alicerces de nossa vida política. Devemos nos resignar a uma política de mera conveniência, pautada pelo individualismo exacerbado? Ou seremos capazes de resgatar um mínimo de clareza moral, uma que resista à confusão e preserve a dignidade da verdade? Compartilhe sua análise sobre a influência de Maquiavel e a crítica de Olavo de Carvalho nos comentários abaixo. Convidamos você a um diálogo franco e fundamentado. Ao prosseguirmos em nossa análise, Olavo de Carvalho nos convida a enxergar Maquiavel não meramente como um pensador polêmico, mas como o emblema da consciência política moderna. Para Carvalho, Maquiavel representa uma cisão paradigmática, um momento em que o universo político, outrora orientado pela virtude, é definitivamente superado, dando lugar a uma era caracterizada pelo pragmatismo e pela centralidade do poder. Antes de Maquiavel, os grandes paradigmas políticos almejavam ideais superiores, como a busca aristotélica pelo bem comum ou a harmonização tomista com a ordem divina. A política, em sua essência, era concebida como um empreendimento moral. Contudo, Maquiavel, na leitura de Carvalho, rompe com esse legado. Ele destitui a política de seus fundamentos transcendentais, instaurando uma cosmovisão em que a eficácia da ação prevalece sobre as considerações éticas. Este é, de fato, o alvorecer da modernidade política. Maquiavel não se limita a aconselhar governantes. Ele redefine o próprio conceito de governança. O príncipe emerge como arquiteto da realidade, desvinculado das restrições dos antigos códigos. Na análise de Carvalho, o gênio e o perigo de Maquiavel
reside precisamente nessa transformação radical. A política deixa de ser uma questão do que deveria ser para se tornar uma questão do que é possível alcançar. Sob essa perspectiva, Maquiavel se consolida como o fundador de uma nova tradição, cujos ecos ressoam nos corredores do poder contemporâneo. A modernidade, com sua ênfase na técnica, na manipulação e na incessante busca por resultados concretos, encontra suas raízes nesse pensador florentino. Carvalho adverte que tal legado está longe de ser neutro. Ao dissociar a política da verdade moral, corremos o risco de instaurar um mundo em que o poder se legitima por si mesmo, e em que a fronteira entre o certo e o errado se torna cada vez mais difusa, como nos intermináveis debates familiares que jamais chegam a uma conclusão. Assim, Maquiavel se apresenta simultaneamente como profeta e advertência histórica. Ele inaugura a era moderna, mas, como enfatiza Carvalho, também nos lega uma indagação fundamental. Seria possível edificar o futuro sobre o alicerce do puro pragmatismo? Ou seria necessário redescobrir a bússola moral que outrora orientou a vida política? Trata-se de questionar se permaneceremos fiéis às tradições consolidadas, ou se ousaremos experimentar novos caminhos, ainda que arriscados, e que, porventura, possam nos deixar saudosos do que foi deixado para trás. Ao adentrarmos mais profundamente, Olavo de Carvalho nos convoca a presenciar uma cisão sísmica na trajetória do pensamento político. Uma ruptura que separa de modo irrevogável as tradições clássicas e medievais do universo inaugurado por Maquiavel. Nos períodos que antecederam Maquiavel, a política era intrinsecamente vinculada à virtude. Intelectuais como Aristóteles e Tomás de Aquino concebiam a ordem política como reflexo de uma verdade moral ou divina transcendente. O imperativo do governante consistia em harmonizar a sociedade com o bem supremo, perseguir a justiça e fomentar a virtude entre os cidadãos. Sob tal perspectiva, ética e política constituíam faces indissociáveis de uma mesma moeda. O poder era permanentemente submetido ao crivo de instâncias superiores. Maquiavel, como enfatiza Carvalho, desfaz essa antiga aliança de modo contundente. Para o pensador florentino, a política emerge como uma esfera autônoma, regida não por ideais, mas por resultados concretos. O príncipe bem-sucedido não é aquele dotado de maior virtude moral, mas sim o mais eficaz. Não o servo da lei moral, mas o artífice das circunstâncias. A virtude, no vocabulário maquiaveliano, é ressignificada, não mais como excelência ética, mas como astúcia e adaptabilidade para explorar oportunidades e preservar o poder. Assiste-se, assim, ao advento de um novo paradigma. A confiança medieval em uma ordem transcendente cede espaço a um realismo desprovido de ilusões. O governante deixa de ser pastor de almas para tornar-se estrategista, navegando em um universo onde os fins legitimam os meios. Na análise de Carvalho, tal transformação não se restringe ao plano intelectual. Ela é, sobretudo, de natureza existencial. Redefine-se assim o significado de governar, obedecer e, em última instância, de ser humano. As consequências dessa ruptura reverberam ao longo dos séculos. A política converte-se em um jogo de técnica e manipulação. A busca pelo bem comum é eclipsada pela prioridade da estabilidade, do controle e da autopreservação. A antiga indagação, o que é justo, é substituída por uma nova, o que é eficaz. Carvalho adverte que tal legado é ambíguo, uma verdadeira lâmina de dois gumes. A cisão maquiavélica confere uma inédita liberdade, mas também inaugura um novo risco. Uma política desvinculada da verdade, à mercê das marés da ambição e da conveniência. O mundo, outrora orientado por uma bússola moral, passa a girar em torno do eixo da pura estratégia. Ao contemplarmos tal metamorfose, Carvalho nos incita a indagar. Ao dissociar a política da virtude, não teríamos perdido algo fundamental? Ou será este o tributo inexorável da modernidade? Um mundo em que o poder redige suas próprias normas?
E a busca por sentido deve ser incessantemente reiniciada? Ao adentrarmos o período subsequente à cisão maquiavélica, Olavo de Carvalho dirige nossa atenção a um conceito que sintetiza a lógica emergente do poder, a razão de Estado. No universo de Maquiavel, a razão de Estado converte-se na justificação máxima para a ação política, uma norma invisível que se sobrepõe a todas as demais. Trata-se da doutrina segundo a qual, em nome da preservação e do fortalecimento do Estado, qualquer ato se torna admissível, independentemente de sua severidade ou ambiguidade moral. Carvalho adverte que a ascensão da razão de Estado não constitui mera evolução técnica. Ela representa uma transformação profunda no panorama ético. Onde outrora os governantes eram constrangidos por códigos morais e preceitos divinos, agora orientam-se por cálculos de utilidade e imperativos de necessidade. Os interesses do Estado erigem-se como o bem supremo, aptos a suplantar direitos individuais, valores religiosos e até mesmo as exigências elementares da consciência. Tal metamorfose, argumenta Carvalho, desencadeia uma revolução silenciosa, porém radical, dissolvendo as fronteiras entre o justo e o injusto e substituindo-as pelas instáveis areias da conveniência. No contexto contemporâneo, seu legado revela-se onipresente, das operações sigilosas de agências de inteligência ao pragmatismo glacial da realpolitik. A busca pelo interesse nacional converte-se em escudo sob o qual quase tudo pode ser legitimado. Contudo, Carvalho enfatiza: tal realidade não configura liberdade, mas sim uma nova modalidade de tirania. A razão de Estado, uma vez instaurada, detém o poder de suprimir a dissidência, de corroer os fundamentos da confiança e da solidariedade, e de reduzir o cidadão a mero instrumento da vontade estatal. A ética torna-se objeto de negociação, a moralidade, condicional, e a política, um jogo desprovido de regras fixas. Nesta nova ordem, a indagação central não reside apenas na eficácia, mas no que subsiste do espírito humano quando o poder se converte em sua própria justificação. Carvalho nos conclama a reconhecer os perigos inerentes a tal lógica, um mundo em que a razão de Estado impera de modo absoluto, relegando a busca pela verdade e pela justiça às sombras da existência social.